E hoje começa uma série nova no mercado, não uma série bonita sobre como montar uma empresa. É uma série que vai contar como as coisas acontecem na prática, como nós montamos uma empresa que começou do zero, onde nós passamos por várias fases ruins, né, ao longo desse processo todo. Uma empresa de facilities que nós começamos apenas com uma ideia na época da faculdade, e lá em 2006 nós começamos já com essa ideia. E muita gente acha que empresa é só CNPJ, mas não é. O que você acha disso, Wilson? Anderson, quando a gente começou, a empresa ela nasceu de uma ideia, né? Nasceu de um propósito, e tudo isso começou mesmo quando a gente sentiu a necessidade de atender uma dor de mercado, né? Quando você abre o CNPJ, você pensa em primeiro lugar em atender uma dor do mercado. Então acho que tudo começa por ali, e ali a partir disso a gente desenrola muito investimento de energia, muito investimento de recursos financeiros, muito suor, mas vale a pena, cara. O que você acha? Eu acho que sim, e teve o nosso maior problema, a nossa maior dor que a gente tentou atacar naquele momento. Então a gente começou em 2006. Para quem está ouvindo a gente aí agora, nós começamos apenas com uma ideia de fazer as coisas acontecerem. E nós já trabalhávamos no mercado de facilities. Eu trabalhava numa empresa que atendia especificamente indústrias farmacêuticas, né, higienização e limpeza em ambientes controlados de indústrias farmacêuticas. E o Wilson trabalhava na área de licitações, não é isso, Wilson? Exatamente. Para quem não me conhece, eu sou o Wilson Gomes, sou empreendedor, mentor, investidor, há 30 anos na área de facilities, e a gente se conheceu, na verdade, na faculdade, com esse propósito realmente de atender uma dor de mercado voltada para o segmento mais especializado. Então, o facilities, na nossa época, ele foi ali especificamente numa área onde existia uma dor de controle maior de contaminação de indústrias farmacêuticas, indústrias alimentícias. Então a nossa ideia surgiu ali, nosso propósito surgiu ali para criar esse CNPJ, e a partir disso é que a gente uniu as forças. Então eu, como tinha muita experiência já na área pública, e o Anderson já conhecia, né, Anderson, a parte de laboratórios, indústria farmacêutica, a gente uniu forças para montar essa empresa, não foi? Isso, naquele momento eu já tinha feito implantação de mais ou menos 50 indústrias farmacêuticas pelo Brasil todo. Então foram muitas empresas, né, que eu acabei implementando, e a gente descobriu que existem particularidades dentro desse segmento. E aí fica uma dica para você que já tem uma empresa de facilities, ou você que quer montar, nichar, segmentar, pode ser algo que te traga bons resultados. E nós começamos sem nenhum contrato farmacêutico, e foi muito doloroso o começo. Exato, e na verdade, quando a gente começou que não tinha essa estrutura, né, qual foi a nossa ideia? Então a gente vai trazer clientes que são mais fáceis de trazer para a carteira, que seriam os clientes da área pública, porque eu já tinha conhecimento, para poder criar uma estrutura necessária para poder atender esse cliente farmacêutico. Esse cliente farmacêutico demorou mais de 3 anos para entrar, não foi, Anderson? Demorou mais de 3 anos, e o nosso maior problema era ter carteira de clientes, né? No público se fala muito em atestado de capacidade, e no privado qual o cliente que você já trabalha hoje. Eu já tinha implementado praticamente todas as grandes farmacêuticas do Brasil, e eu conheci. Então o meu argumento era, eu já implementei a Bayer, o Axê, a Pfizer, a Eurofarma, e a Schering, o Teuto, e assim vai, né? O Polo Industrial em Anápolis e tudo mais. Porque realmente eu tinha feito, só que não pela nossa empresa naquele momento, mas eu tinha expertise. E aí começou a nossa saga, né? Para começar a mostrar quem tinha capacidade. Só que a gente precisava sobreviver. Então eu dava aula na faculdade à noite, eu era coordenador de cursos também. O Wilson também fez isso, né? Também dá aula, e durante o dia a gente foi batalhar nas licitações. E aí foi um grande desafio. Conta pra gente, Wilson, como é que foi o primeiro contrato que a gente ganhou ou não levou? Isso aí foi um grande desafio, porque no momento em que a gente participou da concorrência e a gente foi classificado no momento que a documentação foi analisada,
a gente acabou perdendo, né, por algum detalhe de documentação, então a gente ganhou, teve o sabor da vitória, mas depois a gente foi desclassificado, um aprendizado para quem atua com licitações sabe que isso é natural acontecer, mas para quando você está na pele do empreendedor, dói muito mais, porque os boletos estão chegando, né? Então isso para a gente realmente foi um grande desafio, mas que a gente venceu. Olhando para trás agora a gente vê que foi uma parte muito difícil para a gente ali no início, mas por outro lado ele foi um grande aprendizado, que tudo no tempo certo. Então para você que está começando hoje, realmente as coisas parecem demorar muito mais do que deveriam, mas tudo tem seu tempo, né, Anderson? O Luiz não contou toda a história. Teve um cliente nosso que nós ganhamos, nós estávamos aqui em São Paulo, como a gente estava no começo, a gente precisava enviar documentação. Tinha uma outra pessoa que estava no escritório que precisava enviar essa documentação. Era um contrato de serviços administrativos, contrato filé, 3 pessoas, margem boa, a gente ganhou praticamente sozinhos porque não tinha concorrentes, e nós estávamos na Rua do Gasômetro, aqui em São Paulo, e comprando material para nossa sala de reuniões. Uma porta, né? Para uma porta, nós íamos comprar uma porta. E aí tinha prazo para enviar o fax, e a pessoa não enviou, a pessoa perdeu o prazo, e nós perdemos o contrato. Era o nosso primeiro contrato, e a gente perdeu. Então foi uma luta. Então esses primeiros contratos, né, a gente começou com as licitações, esse foi o primeiro. Antes da gente ganhar oficialmente o primeiro contrato, que ele veio acontecer no mês de junho, não é isso? No mês de junho veio o primeiro. Imagina que a gente começou a nossa operação dia 2 de janeiro de 2009, a primeira operação de fato. A empresa foi aberta em 2006. Nós prestamos um serviço, que foi a funcionária 001, que era a Maria, fazendo um serviço para a TAM, lá naquele centro onde caiu o avião da TAM naquela época, e nós fazíamos a limpeza do escritório. E nós ganhamos aquele primeiro contrato pequenininho. E depois nós ganhamos um outro contrato aqui em São Paulo também, na região aqui de Alphaville, onde a gente ia fazer, eram ASGs, né, Serviços Gerais, onde nós fazíamos a contratação de domingo na Praça do Taboão da Serra aqui em São Paulo. A gente olhava para a cara das pessoas que estavam passando, opa, esse aqui tem cara de SG. E a gente foi fazendo a contratação desse jeito, era a gente que tinha que fazer. E às 4 da manhã a gente encontrava com essas pessoas em um local específico para poder levar eles lá para o cliente X, né? E depois cada um ir para o seu trabalho e depois voltar, e assim que começou, lá em 2006. Processo seletivo no meio da rua, num ponto de ônibus, no domingo à tarde. Domingo à tarde, era assim que nós fazíamos. Esses foram os primeiros contratos nossos, com muita luta, com uma ideia, apenas uma ideia de realmente fazer acontecer. Não foi isso mesmo? Exatamente. E aí foi um grande desafio porque a gente precisava manter a operação, mas cada um tinha sua responsabilidade para poder manter o emprego, né? Então, trabalhar com as duas coisas também faz parte do empreendedorismo. Você precisar conciliar o sonho do empreendedor e mais as suas obrigações como CLT, né? Então, eu não esqueço, por várias vezes eu tinha que chegar em casa tarde da noite e ter que ainda fazer fechamento contábil, mandar documentação para a contabilidade da empresa, fazer a parte financeira da empresa e ficar até uma hora, 2 horas da manhã trabalhando no sonho, né? E por isso que a gente, para você que está pensando em começar, você que quer montar o seu próprio negócio de facilities, você vai encontrar muita gente falando que não vai dar certo, que esse mercado está saturado, até os próprios concorrentes, a gente vê muita gente falando isso. O mercado já está saturado, que não tem mais espaço para poder entrar. O que a gente pode falar para você se você tem esse sonho, essa vontade, não desista dele. Porque se você tiver muito esforço, né, muita dedicação e barriga no balcão, as coisas vão dar certo, mas não é fácil. Exatamente. Agora, a parte que mais demanda esforço mental, Anderson, qual que você acha que foi assim no início? Assim, o que mais demandou resiliência mental para você? A resiliência, ela vem de um fator que é você acreditar no seu próprio sonho, né? E acreditar no projeto. A gente tinha 110% de certeza que ia dar certo. Nessa época, eu tinha já 2 filhos pequenos, eu dependia de uma renda para sobreviver,
né? Eram crianças e tudo. E eu abri mão de um cargo bom que eu tinha na empresa que eu estava, o Wilson também, nós tínhamos cargos de gestão e liderança, para poder apostar no sonho. Então, quando vem essa luta entre aquilo que você realmente tem a necessidade básica, né, que a gente aprende na faculdade lá, as necessidades fisiológicas e tudo mais, e você saber que você só vai conseguir chegar àquilo se você realmente investir no seu sonho, e você não tem outra alternativa, é o que faz a gente ter aquele brilho nos olhos e ir para cima. Então essa resiliência, ela vem da necessidade que você tem versus o projeto de vida que você acredita que você vai realizar, né? Exatamente. E eu me recordo muito de quando a gente teve a ideia da empresa, e a gente sempre buscou uma alternativa à concorrência de mercado que a gente já conhecíamos, né, que o mercado de facility sempre foi muito concorrido, isso não é de hoje, mas o mercado, mesmo sendo concorrido, ele é um mercado que ele tem muita oportunidade. Até um conhecido meu do próprio mercado me disse isso uma vez há muitos anos atrás. Tem mercado para todo mundo, e quando a gente começou, não sei se você vai se lembrar, a gente primeiro pensou, olha, qual o cliente que a gente vai atender? Então o foco principal foi entender que existem segmentos que você precisa se aprofundar mais e você precisa entender melhor, mesmo dentro do mercado de facilities, e a gente chama isso de nichar o mercado, certo? Para que você consiga ter uma especialização, para que você consiga ter um nível de diferenciação nesse mercado, que foi o que a gente fez com a indústria farmacêutica, quando a gente entendeu que ali haveria uma grande oportunidade para a gente, né, Anderson? E você não pode fazer mais do mesmo. Então, o que o Wilson está falando? Que a gente se especializou porque nós já tínhamos o conhecimento técnico para falar a linguagem da indústria farmacêutica, de discutir tanto com a área de compras quanto com a área produtiva questões técnicas. Se você é muito bom, você é muito boa em alguma área específica, nicha, porque isso vai gerar valor para o seu negócio e não preço. Foi assim que a gente começou lá no início. Mas essa é só a primeira parte de todo o processo da nossa história. Como que nós saímos do zero a 2.500 colaboradores e hoje a empresa já tem mais de 5.000 colaboradores. Só que tem muita coisa para a gente ver ainda. Tem controles internos, supervisão, operação, problemas do dia a dia, crescimento, quase quebra, recuperação judicial, M&A, valuation, tudo isso fez parte da nossa trajetória. Exatamente. Então, para os próximos episódios, a gente vai contar um pouco mais, principalmente a parte de crescimento acelerado, mostrar para vocês que o crescimento acelerado ele é muito bom, mas ele tem muitas armadilhas que o empreendedor precisa estar atento, né, Anderson? E também a gente vai falar muito do que aconteceu com a gente nesse crescimento acelerado sobre crises. Então a gente teve, inclusive, recuperação judicial em 2015, tivemos que passar por uma recuperação judicial, um dos maiores aprendizados aqui da nossa vida profissional e pessoal, né? Porque ele leva o empreendedor ao limite, né? De cansaço físico, mental, emocional. Ele realmente, a recuperação judicial é um tremendo desafio e que é um grande aprendizado. E a gente também vai falar a parte de limpeza técnica, quando a gente conseguiu nichar melhor e se especializar melhor nas atividades de indústria farmacêutica, indústria alimentícia, certificações. A nossa empresa teve tripla certificação, nós tivemos certificação ISO 9000, 14, 18.000, quando ninguém tinha esse tipo de certificação. Depois, todo o processo de crescimento e organização da empresa num processo de gestão mais enterprise, né, corporativa, onde a gente precisava organizar os pilares para um crescimento mais escalável de uma empresa de facilities, e também essa parte de fusão e aquisição, onde a gente também, nos próximos episódios, a gente vai contar bastante para vocês como é que foi viver essa experiência de fusão e aquisição em venda de participação societária, né, Anderson? É isso. Então, se você gostou, comenta aqui, se você passa por isso também no seu dia a dia, comenta aqui na aba de comentários
quais são as suas dúvidas, suas perguntas, o que você imagina para os próximos episódios. A gente vai abordar muito profundamente precificação, a gente vai entrar em margem. Por que tem empresas no mercado hoje que são boutiques de serviço de facilities, que conseguem ter margem líquida acima de 12%? Líquida. Não é todo mundo que faz isso, mas tem mercado para todos. Como é que isso é feito no mercado hoje? Como ganhar uma licitação você estando em 30º lugar? Nós já fizemos isso, estando em 30º lugar e sendo ainda ali microempresários individuais, não era isso? Exatamente. Fique com a gente nos próximos episódios, que a gente tem bastante história para contar. Vai ser um grande prazer a gente contar essas histórias aqui no canal. É isso. É o primeiro canal voltado 100% para facilities, com histórias reais, com pessoas reais, que viveram histórias tristes também, histórias difíceis e histórias boas também. A gente não vai aqui falar somente histórias bonitas para vocês, é a história, a realidade como realmente ela é. Então, a gente espera vocês no nosso próximo episódio. Até lá! Até lá!